Muito bem, pessoal. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui a respeito dos movimentos messiânicos. E a gente pode colocar também milenaristas que existiam no Brasil. A gente pode citar aqui, baseado num artigo que eu deixei linkado logo abaixo deste vídeo. O nome do artigo se chama Revisitando o Messianismo no Brasil e Profetizando o Seu Futuro. E ele vai citar aqui alguns movimentos que chamaram a atenção nesse sentido. Ele até fala aqui no artigo, nessa ligeira reflexão sobre o messianismo no Brasil, concentrar-me-ei na análise dos três movimentos mais instigantes e por isso mesmo mais estudados, e aí ele dá a ordem cronológica. O primeiro é em Juazeiro, do padre Cícero, o segundo, de Canudos, de Antônio Conselheiro, e o terceiro é do Contestado, dos monges João e José Maria. E ele vai traçando aqui alguns aspectos relativos à similaridade que havia nesses movimentos em outros lugares do mundo, citando principalmente a autora Maria Isaura Pereira de Queiroz, que durante tanto tempo fez essas investigações. Então, ela, por exemplo, dá aqui alguns aspectos que a gente pode considerar como muito importantes para se diagnosticar se um movimento político ou religioso ele tem uma característica messiânica, milenarista ou não, embora esses dois também possam estar separados, tá? O messianismo e o milenarismo. O primeiro aspecto é o seguinte, a ocorrência desses movimentos demonstra que as sociedades de base patrimonialista, certo? Ou seja, lembremos que o patrimonialismo ele é caracterizado por um Estado que se torna patrimônio de um governante, de um governo especificamente, né? Então, esses elementos aparecem no Brasil invariavelmente. Aí ele diz o seguinte, né? A ocorrência desses movimentos demonstra que as sociedades de base patrimonialista não são estagnadas, mas ao contrário dotadas de uma dinâmica interna própria capaz de reação contra fatores exógenos ou endógenos, né? No caso do exógeno é algo introduzido do exterior e do endógeno é aquilo que nasce no seio, né, interiormente naquela sociedade. Aí ele cita aqui no caso da análise da autora, né, da Maria Pereira de Queiroz, sobre movimentos brasileiros, que são de caráter endógeno. Tá? Um segundo aspecto é o seguinte, esses movimentos eles não são tão aberrantes como se possa pensar, e nem integram um capítulo da patologia social como até então se supunha. Ao contrário, eles seriam reações normais, veja só que coisa. É um fenômeno que acontece em sociedades tradicionais, em momentos de crise e de anomia. Embora anomia signifique o desprovimento de leis e normas, né, a gente pode pensar também no sentido de que essas leis e normas existem ou existam exteriormente, mas só como caráter nominal. Ou seja, embora se deflagre um discurso de isonomia, todos debaixo de uma norma de uma lei, na prática a gente não vê isso. Então, essa crise perante a lei, né, quando a gente vê que os líderes da nossa sociedade, ou melhor, os governantes que cometem crime, não são condenados, isso enfraquece, a impunidade enfraquece muito uma sociedade. Então, é um fomento para o aparecimento de movimentos como esse. Ela até fala aqui também de mudanças de estrutura interna. E aí, isso é o que eu achei interessante, o apelo a valores religiosos não seria uma atitude alienada aqui, porque isso aparece obviamente no movimento messiânico, o apelo a valores religiosos. E aí é dito, mas a expressão da revolta por meio do único canal possível no contexto cultural tradicional. Porque é um apelo à cultura, já que você tem que lutar contra poderes outros que negam algo que está, enfim, acima deles, que é os valores religiosos e culturais. O terceiro aspecto aqui é que os líderes messiânicos eles não seriam psicopatas megalômanos, não, de modo algum, mas místicos ou ascetas, frequentes na tradição judaico-cristã. Mas a gente sabe que existe toda uma miscelânea aí, né? Nesses movimentos você tem um caráter católico ou evangelical, às vezes misturado com espiritismo. Tem uns aqui que são misturados até com ufologia, um negócio assim que foge muito, né, do judaico-cristianismo, mas é embasado, obviamente fundamentado nessa tradição.
Ele até coloca aqui, ó, dotados de qualificações intelectuais acima da média de seus liderados. Mas não necessariamente que essas pessoas sejam, enfim, intelectuais que estão muito além da normalidade. Mas são, no mínimo, pessoas muito bem informadas, com vivência em ambientes sociais diversificados e profundos conhecedores aí da cultura religiosa tradicional. Um quarto aspecto aqui é o conflito eventualmente deflagrado entre os movimentos e a sociedade global. Os movimentos, no caso, messiânicos, e a sociedade global. Não se deveu à ignorância ou ao caráter retrógrado das massas ou de seus líderes, desses movimentos que se colocam como que na vanguarda de uma revolução ou de uma reação, certo? Porque há diferença aqui entre revolução e reação, ou entre revolucionários e reacionários. Mas há interesses políticos e econômicos locais e regionais e a intolerância das autoridades civis e religiosas. Então, o problema paira, né, no aspecto de relações econômicas, como a autora coloca aqui, em caráter endógeno e, portanto, relativo aí também à intolerância das autoridades. E, em quinto lugar, muitos movimentos, quando não hostilizados e tolerados em suas especificidades, esses movimentos mais radicais, consistiram em interessantes experiências de desenvolvimento regional, certo? Claro que aqui ela está colocando dentro da característica de um certo tipo de messianismo que não tem a amplitude que você tem como em poderes nacionalistas, né, no sentido de um nazismo, de um comunismo stalinista, são coisas totalmente diferentes aí, tá? Uma coisa é o padre Cícero lá em Juazeiro, ou então a figura de Antônio Conselheiro em Canudos. Outra coisa é o Hitler e o nazismo na Alemanha, são coisas completamente distintas aí, tá? Então, admite-se aqui, né, que se pode considerar uma experiência como alternativa aos impactos desestruturados da modernidade política e econômica sobre populações rústicas, né? A autora, enfim, admite isso. E em sexto lugar, contrariamente ao que se supunha a vertente ficcionista, havia no interior das cidades santas, claro que o autor está colocando aqui cidades santas com aspas, já que a gente está falando de messianismo e em alguns casos o milenarismo. Então, entre aspas, cidades santas, indivíduos das mais diferentes condições sociais, e aqui quando ele fala de vertente ficcionista, entenda aqui, aquela historicidade que implica em uma concordância com o historicismo marxista, né? Em outros termos. Então, enfim, nesse tipo de revolução messiânica, os indivíduos das mais diferentes condições sociais aparecem, os quais, ao serem incorporados ao grupo, preservam seus privilégios de condição econômica e de classe social. Então, se o cara, sei lá, o cara é coronel, vai continuar coronel, o cara é de classe média, continua de classe média, diante do de classe baixa. Então, eles não representam de modo algum um prelúdio de um movimento igualitário comunista, isso é balela, tá? Bom, essas, enfim, são algumas características do que a autora Maria Isaura Pereira de Queiroz lista como elementos de um movimento messiânico. Tá, eu gostaria que vocês lessem, né, esse artigo é bem interessante, a bibliografia também é muito boa. Mas, enfim, tem outras coisas que eu preciso tratar aqui, porque, na verdade, quando a gente fala de movimento messiânico, eu estou pensando realmente no Brasil atual, tá? Por exemplo, o bolsonarismo. Será que o bolsonarismo é um movimento de cunho messiânico? Não é uma coisa que a gente pode repensar aqui? Bom, a realocação da soteriologia, como algumas pessoas comentaram no meu último vídeo que eu falei sobre política aí, e algumas pessoas disseram que no Brasil está ocorrendo uma divisão entre o joio e o trigo, uma purificação, né? E aí, cá com os meus botões, eu concluí que se essa purificação está acontecendo em via daqueles que são mais fiéis ao bolsonarismo e daqueles que são tidos como traidores, isentões e por aí vai, representam, enfim, na verdade, o fato de que estão a admitir que o Bolsonaro é um tipo de Messias, né?
Ou seja, há uma realocação soteriológica, doutrina da salvação, soteriologia, tá? Aos ditames políticos, utilizando inclusive textos bíblicos, obviamente tirando do contexto, sem nenhuma criticidade exegética, como sempre, né? E trazendo o conceito de salvação à mudança de rumo de uma sociedade, certo? E o fato é que a gente tem que concordar que isso acontece não só na direita, acontece também na esquerda. Quando a gente fala de esquerda e direita, no sentido ideológico, é o poder e a força da ideologia em si, independente se ela é reacionária ou revolucionária. A ideologia mesma, ela é como um vírus, ela é como um parasita, porque ela macula, né, o contexto geral da religião, da sociedade, das narrativas em geral. Não estou dizendo que se possa fazer política sem ideologia, mas quando se radicaliza a narrativa ideológica, mais ela se torna uma erva daninha naquele meio, mais ela se torna parasitária. Isso aí é uma coisa muito óbvia para mim. Se você contestar isso, paciência. Eu não estou dizendo que não tenha ideologia na política. Tem. Mas o que eu estou dizendo é que quando você, enfim, radicaliza a ideologia, seu nível se torna cada vez maior em termos parasitários. E assim, o contexto de grande corrupção, problemas econômicos, instabilidade política, tudo isso é muito propício para a manifestação de movimentos messiânicos. Isso aconteceu no Brasil. Quando você volta lá alguns anos, você percebe o deflagrar da corrupção por meio da Operação Lava Jato. Tem alguns vídeos que eu fiz sobre esses assuntos. Você percebe que isso fomenta muito, é um fermento na sociedade. E as pessoas não vão ficar caladas, né? Quando você tem um aparelhamento estatal, de um partido que tem um projeto de poder, no caso, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que agia assim como uma quadrilha, certo? Que era como que um navio quebra-gelo, porque utilizava a sua mancomunação com a classe empresarial para fomentar ditaduras mundo afora. Quer dizer, as pessoas dizem, mas o PT não pode ser comunista. Né? Tudo bem. Você não precisa achar que o PT é comunista ou não. Mas você tem que concordar que as manobras petistas foram todas para favorecer, né, uma ala mais radical da esquerda, do socialismo, que poderia ser colocada aí como um tipo de comunismo, ou socialismo, né, tentando emplacar um certo comunismo. É que comunismo nunca vai existir na história, né? O igualitarismo comunista é uma grande farsa, uma grande falácia. Sempre o que tem é o socialismo e a ditadura do proletariado. Proletariado assim não, né? Ou melhor, a ditadura dos revolucionários, né? Se por coincidência esses revolucionários são proletariados é uma coisa, mas a boa parte deles nem trabalham, né? Não são trabalhadores. Né? Enfim. Mas o que acontece é que uma certa instabilidade numa sociedade fomenta movimentos messiânicos, que são diferentes de movimentos revolucionários, embora o movimento revolucionário também possa ser messiânico. Acontece que o messianismo é calcado, muitas vezes, não pelos revolucionários, mas pelos reacionários. Esse é o ponto, minha gente. Quando você vê esse vídeo aí dos homens, dos caras, né, dando tiro e gritando o nome do Bolsonaro, pá, 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 Bolsonaro, porra! Bom, isso aí é mais velho que andar pra frente, né? Eles elegeram, não só nas urnas, um presidente, mas eles elegeram, de certo modo aí, uma figura que nem se mostra muito carismática, mas que, enfim, foi elevado. Eles escolheram o cara estava numa posição que o favorecia, certo? Então, ele é a pessoa que a gente vai levantar, ele é o presidente, ele ganhou as eleições, então vamos apoiar até o fim. Ideologicamente, até o fim, tá? E ao que parece, as frentes bolsonaristas elas estão muito além de um mero movimento messiânico. Então aí eu já não sei realmente se dá para alocar o bolsonarismo no movimento messiânico, por ele estar se demonstrando meramente um movimento populista, né? Porque o bolsonarismo é tão populista quanto era o lulismo. Eles são populistas, e eles exageram sim no seu populismo. Agora, até que ponto tem elementos messiânicos nesse populismo? Aí é outra história. Mas há algumas frentes que a gente precisa analisar aqui. Por exemplo, o Jair ele não é um visionário. Né? Não dá para dizer que o Jair Bolsonaro é um cara dado a uma visão no sentido até mesmo intelectual ou apurado intelectualmente. Ele pode ser visionário em vários aspectos,
Mas do ponto de vista intelectual, não. Só que tem um detalhe aí, né? Que ele depende de um, ou pelo menos, não só de um intelectual, obviamente, mas ele tem grande estima por um intelectual, pelo menos, que é sim visionário, que é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo, como todos nós sabemos, é um intelectual de peso, embora o pessoal fique zoando que ele não terminou a quarta série, tem todo esse papo, que o Olavo não é intelectual coisa nenhuma e tal. Bom, não interessa, isso aí é só uma retórica, né? A gente sabe que o cara escreve livros, ele escreve muito bem, certo? E ele tem influência. Não dá pra você negar que o cara não tem influência, ele tem influência, tá? Então, enfim, o Olavo de Carvalho, ele sem dúvida nenhuma está na frente do ponto de vista visionário e intelectual do bolsonarismo no que concerne a ala da narrativa, tá? A militância bolsonarista, ela tem uma narrativa. E essa militância, ela se vale profundamente daquilo que o Olavo posta na sua página do Facebook, daquilo que o Olavo escreve, daquilo que o Olavo fala no seu canal do YouTube, ou, enfim, daquilo que ele fala, daquilo que ele escreve, é muito importante para a ala militante. Então, certamente, ele está alocado, vinculado com a ala da narrativa do bolsonarismo. E essa é uma ala muito poderosa. Não nos esqueçamos que a narrativa é fundamental para um grupo no que concerne à defesa de sua própria ideologia. Outra frente que o Bolsonaro tem demonstrado ter é a midiática. Porque é engraçado isso, porque por mais que o Bolsonaro seja inimigo, né, da mídia em geral, das grandes corporações televisivas e tal, ele achou muitos fiéis, né, apoiadores, que antes demonstravam até uma postura, que a gente poderia dizer assim, ingenuamente imparcial, mas que mudaram assim da água para o vinho, um negócio impressionante. E eu vou citar aqui alguns nomes, tá? Você tem o Rodrigo Constantino, você tem o Augusto Nunes, você tem o José Trindade, você tem o Caio Coppola. Só que o Caio Coppola não é nem da Jovem Pan, né? Mas, enfim. Você tem Siqueira Leite. É Siqueira ou Cerqueira? Siqueira, acho que é. Enfim. Enfim, você tem uma porrada de gente aí que tem uma narrativa toda nivelada, certo? Em vista de defender o Bolsonaro. A gente pode colocar, são agentes de defesa do Bolsonaro no que concerne a narrativa. Perceba bem, figuras como o Olavo de Carvalho, podem ter outros também, eles representam a construção da narrativa. Mas esses caras aqui, eles não necessariamente constroem a narrativa. Também, talvez, de certo modo. Mas eles popularizam isso, seja por via do Twitter, né, onde tem uma guerra política muito grande, seja em via dos seus programas, né, na rádio e na TV. E detalhe, não que eles tenham a mesma motivação, tá? Eu não estou aqui querendo explorar ou demonstrar comprobatoriamente o porquê que eles fazem isso. Eu não sei, literalmente não sei. Certamente por algum benefício, óbvio, né? Mas pode ser que eles não tenham a mesma motivação, mas o que eu estou apontando aqui é que eles exercem a mesmíssima função, isso que é a questão, cara. Eles exercem a mesma função que fazem esse pessoal no YouTube, Terça Livre, e todos esses youtubers aí que ganharam fama por conta da política e do bolsonarismo, porque são totalmente alinhados à militância bolsonarista, certo? Outra frente que existe no bolsonarismo é a religiosa. E daí talvez esse caráter, talvez um elemento messiânico aí possa ser, enfim, deflagrado, né? Porque essa frente religiosa ela é promulgada por pelo menos dois grandes grupos. Pode ter mais, né? Mas você tem a ala evangelical, tá? Que principalmente a ala evangélica de cunho político, e a ala católica também, né? Então esses dois grupos são muito fortes no que concerne essa defesa ao bolsonarismo. Quando o Bolsonaro fala de um jejum, não que ele tenha feito isso, mas ele aceitou, né, a promulgação desse jejum, certamente o elemento religioso aí está muito forte, né? E como a gente viu, o elemento religioso, claro, é praxe de movimentos messiânicos. E o engraçado é que essa frente religiosa ela dá um contrapeso a grupos mais aguerridos que se mostram, enfim, agressivos, como os grupos armamentistas que defendem e fazem apologia ao uso de armas na população, né? Inclusive eu sou a favor da posse de arma, não digo nem porte. O porte eu acho que é um tema muito mais complexo aí, mas a posse de armas
eu acho que é justo você ter uma arma em casa para se defender de um bandido, né? Como eu já deflagrei isso antes, tal. Mas aqui a gente está indo um pouco além disso, tá? Como aparece no vídeo aí que vocês viram. Porque pode haver uma proximidade até com milícias. Eu não estou fazendo acusação de que a família Bolsonaro tenha de fato vínculos com milicianos. Vínculos que eu falo assim no sentido de um pacto de ação, certo? Ao ponto deles fazerem certas encomendas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Eu não posso fazer essa acusação, não tenho prova ou evidência nenhuma disso. A única coisa que a gente tem são algumas pistas que, enfim, que nos levam a admitir esse vínculo. Mas o vínculo existe, isso é um fato. Mas o nível do vínculo é outra história. Esse é o ponto que eu estou querendo ter o cuidado aqui de expor para vocês. E ainda, você tem o status de estranheza desses grupos tão desconexos. Porque o que tem a ver, por exemplo, um grupo de milícia com um grupo evangélico, com um grupo católico, com um filósofo que admite ideias perennialistas? O que essas coisas têm a ver uma com a outra, né? São muito desconexos e tal. Você tem, às vezes, até a simpatia de alguns, vou dizer todos, né? O grupo dos carecas do ABC. Porque no caso dessas tribos urbanas, tem muitas divisões internas entre eles e tal. Mas tem isso também. Então, aí você percebe que são grupos muito distintos, muito distantes e que, de repente, conseguem se alinhar de algum modo por conta, obviamente, de um movimento mesmo. Um movimento que não é só político, né? O Bolsonaro não é um Collor de Mello da vida. Não caiam nessa esparrela, porque ele é muito mais do que isso. Ele tem uma defesa profunda e de um ponto de vista ideológico que, como eu estou relatando para vocês aqui, tem várias frentes. E diante disso, fica claro que o bolsonarismo não é de modo algum um movimento conservador. Não é conservador. Mas sim um movimento que se vale do conservadorismo para, enfim, ir muito além disso, em via de manter o seu poder. Esse é um ponto de vista maquiavélico. Não estou dizendo que não estou sendo pejorativo, mas é uma ideia do próprio Maquiavel de como posso manter o poder para manter, enfim, a ordem, né? Pelo menos no que concerne aí as eleições de 2022. É claro, é evidente, é óbvio que o bolsonarismo quer se manter 8 anos no poder. Sem dúvida nenhuma, certo? E eles têm se mostrado um grupo, de certo modo, homogêneo, tá? Eles são tão homogêneos que qualquer coisa um pouco estranha tem que sair dali como que expulsando um cachorro vira-latas de casa. Qualquer coisa. O Bebiano é um traidor, né? O cara morreu, não vou nem dar aqui minhas condolências. Foda-se, né? É traidor. O próprio Mandetta, né? O Mandetta é um estranho no ninho. O que esse cara tá fazendo aqui no nosso grupo? Veja, homogêneo. O bolsonarismo é um movimento. Ele já não é mais apenas um presidente, um presidente ali que vai governar 4 anos, depois vai concorrer. O Bolsonaro ele é muito diferente do Dória, é muito diferente do Witzel, que não tem esse poder da militância. Eu quero que vocês entendam isso. Bolsonaro tem esse poder. E esses caras, por mais que eu desgoste até mesmo de citá-los aqui, porque são pessoas que estão cheias de interesses também, pessoais, em vista de se propagar como uma esperança política, mas que no fundo tudo faria do mesmo saco, né? O Dória, o Witzel, tantos outros. Mas que não dá para comparar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um movimento, entendam isso. É um populismo claríssimo, mas claro que é a luz do sol. Só que esse quebra-cabeça ele não termina aí, tá? Porque se o Jair vier a cair, como nessa rima ridícula, Jair vier a cair, coisa besta, né? Outro projeto de poder pode entrar em curso, se já não está em curso, né? E esse, enfim, vinculado à maçonaria. Pode-se admitir um vínculo de ideais maçônicos. E a gente sabe que a maçonaria também é um grupo fechado. Não vou dizer que é secreto, mas é discreto. E que tem, enfim, seus ideais, né, políticos. Já que eles, porventura, estão no poder, porque o vice do Bolsonaro é assumidamente um maçom. Assumidamente. Então, até que ponto essas correlações, né, implicam em novos movimentos, nova diretividade para o país, é um negócio de louco. Se o Bolsonaro cair, o projeto parece que vai mudar um pouco, ou muito. Se ele se manter,
Há um projeto em curso, há um projeto, inclusive, de poder, tá? Mas eu não sei se isso se estende mais do que 8 anos, eu acho que não, mas se sim, é mais perigoso do que nós poderíamos pensar. Né? Mas o tempo vai deflagrando essas coisas, vai esclarecendo tudo isso. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer do tempo. E vamos ver o que vai acontecer, inclusive, com o Mandetta, porque até o presente momento que eu estou fazendo esse áudio aqui, o Mandetta ainda não foi mandado embora, hein? É um negócio louco. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer. Procurem estudar um pouco mais sobre o messianismo político. É um tema muito importante atualmente, tá? Tem muita gente falando muita coisa, mas a gente precisa ter um cuidado aí para ouvir as pessoas que já pontuaram melhor o tema do ponto de vista historiográfico. Bom, então só para fechar esse vídeo aqui, eu vou ler um artigo muito interessante, que é a indicação do professor Belay. Então assim, antes de ler isso aqui, eu quero deixar claro uma coisa. Eu sei que existe um aspecto global, tá, que deve ser considerado além do trâmite nacional. Ou seja, o que existe no mundo vai muito além do que acontece aqui no Brasil. Eu só estou falando do contexto brasileiro, mas eu não estou me esquecendo dos poderes supranacionais que existem, obviamente, fora do Brasil, e que pode haver um intento de minar as soberanias nacionais no mundo inteiro, não só do Brasil e de outros países. Não me esqueci disso. Mas é que o tema aqui é esse contexto. Eu estou delineando esse tema, mas sei que a coisa vai muito mais longe, não é apenas a esfera brasileira, tá? Mas vamos lá. Vamos traçar o perfil, conforme o Henrique Krause, sobre o que representa, o que é o Messias político. Olha que coisa interessante. O artigo é de outro autor, mas ele vai citar esse historiador. Então, o historiador Henrique Krause nos explica. O messianismo político representa riscos muito grandes. É a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa forte e carismática, que também convoca ao seu redor o culto à personalidade e de quem os povos esperam a salvação. Você vê que existe, quando você incide aqui o elemento da soteriologia para um contexto político, é perigoso, porque isso está dentro da esfera do messianismo político. Você está procurando, ou os povos procuram salvação. Salvação do quê? De um inimigo, verdadeiro ou imaginário. O Redentor é, pois, um homem providencial, é uma providência divina, uma providência estoica, uma providência cristã, ou seja lá o que for. Essa providência aparece no destino, que preparou um indivíduo para exercer essa função. É, portanto, o Messias. Mas também é caracterizada pelo apego rotineiro e fanático a uma ideologia. Repito, como eu já disse agora antes, a ideologia faz parte do elemento político. Mas quanto mais ela é radicalizada, mais ela se torna uma erva daninha ou um ser parasitário na sociedade. Aqui, o autor dirá a personalidade específica aqui do Messias. Na juventude, o futuro Messias político mostra uma verdadeira consciência social, mas com duas facetas. Uma preocupação pelos problemas das pessoas e uma admiração por figuras poderosas. Em alguns casos, uma experiência com risco de vida, na qual milagrosamente salvo, convence-o a ter uma missão especial em sua vida. Isso me lembra exatamente o atentado contra o Bolsonaro, que na medida em que ele leva uma facada, isso não foi um acidente, foi premeditado. E ele realmente correu o risco de vida. E ele ficou muito tempo para se recuperar disso, com aquela bolsa de colostomia, uma coisa horrível. E conseguiu se recuperar, conseguiu se tornar presidente do país e está exercendo essa função. Olha só que coisa. Determinada circunstância pode favorecer a crença pessoal dele, uma crença até íntima, né? Que ele pode externar de variadas formas, até com atos falhos, em que acredita que de fato é uma providência divina, um Messias, algo importante, que não possa jamais, de maneira alguma, ser substituído. Claro que nós podemos fazer aqui um adendo e afirmar que todos os seres humanos eles são insubstituíveis, certo? Mas são insubstituíveis enquanto seres únicos que são, e não das funções que eles exercem. Mas isso aqui é muito curioso. Bolsonaro sofreu uma facada. Será que ele está acreditando agora que ele é um Messias? Está dentro dessa psicologia. Com determinação, vontade e uma personalidade carismática, logo esse sujeito se destaca como político. Aqui eu estou falando de acordo com o artigo e não do Bolsonaro em si. Estou falando da psicologia do Messias político. E seus primeiros triunfos
os convencem de que ele está certo. Com o tempo, ele acaba desdenhando das críticas que recebe e para de dar ouvidos aos conselheiros. Ele se convence de que é um homem providencial, enfim, e a demonstração de afeto do povo o convence ainda mais de sua missão. Já sem levar em conta que outros setores da população não concordam com ele, e até o critica assiduamente, às vezes gratuitamente, né? Bom, mas essas pessoas que o criticam são tidas como grandes inimigos. E aqueles que antes o seguia, mas agora o critica, são traidores. Tudo isso, como lembra Gabriel Zeit, Jung já havia previsto em seus estudos psicológicos, quando falou sobre a personalidade, o inconsciente coletivo pode levar o homem ao desequilíbrio, exigindo atender a expectativas messiânicas. Essas palavras de Jung. E a questão das promessas e soluções fáceis, olha só. Isso me lembrou da cloroquina, veja só. O Messias político geralmente procura culpados impopulares, que não podem se defender, para torná-los culpados de problemas, e promete resolver problemas complexos com soluções simples. Mas é muito simplista você achar que a solução do problema de uma pandemia está apenas nisto. Há de se ter um debate entre os especialistas da área para se concluir se é realmente um fator preponderante para superarmos a crise ou não o uso desse remédio. Então, é impressionante como o populismo pode ser uma linha tênue entre o messianismo político e a razão de ações políticas, tendo o messianismo político como algo ruim. A questão do desdém das instituições, olha só. Frequentemente, esses personagens deixam de lado o conceito de democracia liberal e optam por uma democracia popular. Aquele em que as pessoas escolhem diretamente, a democracia direta, né? Não representativa. Sem intermediários ou burocracias. Eles argumentam que faculdades, tribunais e regras eleitorais são apenas maneiras de subjugar os povos pela classe dominante. Além disso, se eles são ungidos pelo povo, entre aspas, sentem que são os únicos capazes de interpretar seus desejos. Lembremos, o Bolsonaro foi de fato ungido. E eu estou dizendo literalmente ungido. Pelos pastores, principalmente, os evangelicais. Pelo Bispo Macedo, pelo Silas Malafaia, certo? E por outros. Obviamente que eu também já fui em igreja evangélica, já recebi óleo na cabeça também. Todo evangélico já foi ungido. Né? Só que a unção para governador, para um rei, entre aspas, um chefe de Estado, é algo muito específico, reconheçamos. Então, até que ponto o Bolsonaro é contra ou a favor das instituições na posição que ele está como presidente da República? Até o presente momento, ele disse que vai respeitar as instituições. Mas aqui ou acolá fica aquela coisa de críticas por parte dos próprios bolsonaristas, não da boca do presidente, mas do filho do presidente, por exemplo. Né? Se a esquerda radicalizar, vamos fazer mais 5. E outros que defendem arduamente o presidente, que estão do lado dele e que são radicais nesse nível. Mas com essa concepção, diz o autor aqui, esse comando direto do povo, que somente ele, né, como o Messias pode interpretar, busca um tipo de poder medieval monárquico. O homem fez a lei por meio da vontade popular, e às vezes até como se fosse um ser divino. É interessante notar que, de novo, o populismo pode te alavancar ao nível de um messianismo político, justamente por você acreditar nos elogios que o povo tem feito a você como governador. Isso não é só em relação ao Bolsonaro, não. É qualquer governante, qualquer um. Literalmente, pode ser governador do estado também. Não é só o presidente. Bom, a partir daí é fácil desconsiderar qualquer obstáculo, sejam pessoas ou até instituições. Quando as coisas não vão de acordo com sua vontade, elas sempre podem apelar à mobilização de suas bases. E sempre há a tentação de dissolver ou desaparecer instituições democráticas, especialmente quando o tempo de seu governo acabar. Na China, nós temos um messianismo de cunho político, claro, óbvio, evidente, onde Xi Jinping quer se manter no poder e para isso ele muda as leis, as regras, as instituições ao seu bel prazer, como ocorre também na Venezuela, certo? Isso, lembrando, não aconteceu no Brasil. Ainda, espero que não vá acontecer. Questão de direita e esquerda, olha só. Que o autor, ele está aqui dizendo, olha, toma cuidado, porque esse fenômeno não é exclusivo da esquerda e nem da direita.
O possível messianismo político se ajustará ao que melhor se adequa aos seus interesses. O Messias de direita geralmente incentiva o retorno à ordem através do medo. É um reacionário. E o de esquerda argumentará que ele faz de tudo para que as pessoas se libertem da exploração. No caso da China, por exemplo, se a gente fala mal do governo chinês, eles dizem que nós estamos sendo racistas. Quando, na verdade, falar do governo chinês não é o mesmo que falar do povo chinês de modo algum. Platão, mediante Sócrates, diz em seus diálogos: tiranos nascem dos protetores dos povos e não de outros lugares. Tomara que Bolsonaro não se torne de maneira alguma um tirano. Mas a postura dele perante essa pandemia, a meu ver, é incorreta, é errada, é inadequada. Tem demonstrado fraqueza. E por fim, o julgamento da história, olha só. A experiência mostrou, isso já aconteceu em todo mundo, né? Como eu já disse, que as sociedades que deram sua vontade a um messias político não terminam bem. A complexidade dos problemas não é resolvida pelas respostas simples e realistas do messias. Embora possam parecer temporariamente fazer algum efeito, mas a longo prazo termina em catástrofe. O problema subjacente é que suas concepções políticas, da do Messias, a realidade é subversiva para algumas pessoas que aderem a essa medida de cunho messiânica. Eles veem a realidade como uma afronta. Aí vai estar aqui uma passagem de um historiador que ele vai dizer o seguinte, ó. O Terceiro Reich, quando os setores da elite e massa de pessoas comuns decidiram renunciar na Alemanha a seus poderes individuais em favor de uma política, baseavam-se na fé e na esperança, mas também no ódio e numa autoestima sentimental e coletiva. E essa é, portanto, uma história do século XX. Todos sabemos o fim que o Terceiro Reich teve e o alto preço que a Alemanha teve que pagar por ele. Agora, isso aqui é o autor falando dentro de um contexto que não tem nada a ver com o Brasil atual 2020, tá? Ele só cita aqui, eu só estou lendo porque ele repassa isso. E lembrando que esse artigo é antiquíssimo. Ele vai falar também da questão da salvação em política, né? Olha só. Da religião é derivada uma dimensão social e política. Mas a política por si só não é o caminho para a salvação. Do ponto de vista do religare, de fato não é. Só os comunistas acreditam, os comunistas ateus, acreditam que se possa fazer de um homem uma divindade. Isso em última instância, já que o fenômeno messiânico também ocorre na direita. Os princípios da vida social e política derivam de valores cristãos, tais como dignidade inalienável da pessoa humana, que é a base dos direitos humanos, o destino universal dos bens e a busca pelo bem comum, os princípios da solidariedade, a família, né, como célula vital da sociedade, a economia para o benefício das pessoas, onde os empregadores e trabalhadores se apoiam, e não, de modo algum, uma dialética de confronto constante. Olha isso, cara. E por fim, né, o Krause nos lembra: a democracia e a fé sobreviverão cada uma à sua própria esfera. O Cristo, nosso professor, já dizia: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma lida aí, porque minha tradução do espanhol aqui não foi muito boa não, mas deu para entender, né? Então é isso, gente. Vamos tomar cuidado com essa coisa de messianismo político, porque tem muito fanático que comete exageros e acaba contaminando pessoas incautas. Então vamos tomar cuidado com isso, por favor. Finalizo esse vídeo por aqui e até próximos.